Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, no vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Este episódio está a sair numa altura um bocadinho diferente, porque na quarta-feira passada, e se ainda não ouviram, recomendo bastante, tivemos um episódio especial com o Ivo Bernardo, que é partner na Dare Data Engineering, sobre inteligência artificial. Portanto, um bocadinho de contexto histórico, o que é que são os modelos, como é que funcionam, o que é que eles são capazes, o que é que não são, para onde é que isto vai evoluir, o que é que vai acabar, o que é que vai mudar. Acho que ficou muito, muito fixe. Claro que estou enviesado, mas acho que ficou mesmo muito, muito fixe. Portanto, se ainda não ouviram, parem este, vão ouvir o outro, que vão aprender imenso de certeza. E eu prometo-vos que não tem lá tecnicismos nem nada, foi tudo conversa o mais leiga possível para tornar o tema compreensível às pessoas que não têm formação formal na área. E pronto, esta semana mais curtinho o episódio, foi só um tema grande, depois duas ou três rápidas no final, porque depois quarta-feira voltamos à nossa programação habitual, mas não queria deixar passar este tema que falei, que foi o ban do Twitter ou do X no Brasil. Portanto, já sabem, como sempre, se tiverem gostado do podcast, partilhem com alguém que também achem que vai gostar, ou também, se não gostar, podem partilhar na mesma. E subscrevam, deixem aí reviews para continuarmos a crescer. Acho que estamos a chegar a cada vez mais pessoas, o que é ótimo. E se virem mesmo muito valor, considerem deixar aí uma donation no link que está na descrição. E vamos para o episódio. Vamos então começar aqui com o tema da semana, que na verdade já é da semana passada, mas podemos falar agora. Basicamente, a plataforma X foi banida no Brasil. O que é que isto significa? Como é que isto aconteceu? Porque é que isto é mais relevante do que só um ban de uma plataforma? Portanto, o X, ou o Twitter, é uma plataforma que tem bastantes utilizadores, principalmente no Brasil, é um dos seus maiores mercados, é o quinto maior mercado em termos de utilizadores. Em termos de revenue, nem tanto, representa apenas 2%, e acho que isto também foi uma das, provavelmente terá entrado na equação que o Elon Musk fez em deixar que a plataforma fosse banida. Mas basicamente o que é que aconteceu e porquê que aconteceu? Então, começando se calhar no início, em 2022 houve as eleições presidenciais do Brasil, em que Lula da Silva ganha Jair Bolsonaro, e nessa altura também foi nomeado para juiz do Supremo Tribunal de Justiça um senhor chamado Alexandre de Moraes, que provavelmente já devem ter visto o nome dele aí espalhado, sendo que esta pessoa tem uma bandeira muito forte da sua, não é bem ideologia, mas da sua ação, que é proteger a democracia, proteger a comunicação e a desinformação, e ele acha que essa é uma das principais maneiras, ou seja, espalhar desinformação é uma das maneiras principais de grupos de extrema-direita e grupos autoritários chegarem ao poder, ou pelo menos fazerem esforços para chegar ao poder. Pronto, e então este juiz, desde 2022, também lhe foi dado o poder de atuar livremente e sem necessitar de mais, ou seja, apenas a decisão dele valer, no sentido de bloquear contas e atuar por cima das redes sociais, contas essas que possam estar a espalhar desinformação ou fazer discurso de ódio, etc. Portanto, foi isso que ele tentou fazer desde 2022, ele foi enviando ou dando ordens ao Twitter ou ao X para banir uma série de contas, só que do outro lado apanhou um Elon Musk que está tendencialmente mais a retirar toda a content moderation e todas as proibições. Ele até reinstaurou algumas das contas que tinham sido banidas pelos donos anteriores do Twitter. Um dos casos mais polémicos e mais conhecidos foi a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E portanto o Elon Musk não cedeu nesse caso, e o juiz continuou a pedir para banir cada vez mais contas, muitas delas
cuja argumentação seria que estariam a partilhar notícias falsas, portanto desinformação, principalmente ligada a grupos de extrema-direita e alguns deles ligados também aos protestos que houve no dia 8 de janeiro, depois do Bolsonaro perder as eleições, um bocadinho à semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles foram lá Storm the Capitol. E portanto ele queria bloquear estas contas da plataforma para elas pararem de partilhar essa informação falsa e que teoricamente poria em perigo a democracia no Brasil. Pronto, o Elon Musk foi ignorando isto, aliás até foi gozando um bocadinho com a situação, partilhou alguns dos documentos que foram enviados que de acordo com ele não teriam bases para serem bloqueadas, ou seja, o Elon Musk diz que muitas destas contas são só contas com as quais ele não concorda ou com as quais esses ideais ele não concorda e, portanto, não merecem ser banidas e, portanto, não as vou banir da minha plataforma. E então começou aqui um bocadinho uma luta de eu sou um bilionário que tem uma rede social e sou um absolutista de free speech contra eu sou o chefe ou o cargo X, não sei, do Supremo Tribunal Brasileiro e, portanto, eu acho que estas pessoas são um perigo para a democracia e, como tal, não devem ser silenciadas e a sua voz que espalha a desinformação deve ser silenciada. Isto, eu depois vou falar um bocadinho à frente, se calhar, de o que é que isto implica, não é? Em termos mais éticos do que propriamente de negócio. Mas pronto, isto foi-se dando, o Elon Musk foi brincando um bocadinho com a situação, até que em abril deste ano o Alexandre de Moraes levantou um processo contra o Twitter e contra o Elon Musk, porque disse que ele estava a cooperar na difusão de desinformação e de falsas notícias e, portanto, a ser um ataque para a democracia. O Elon Musk, como nós sabemos, é assim um wildcard, também acabou por não ceder a esse processo e o Alexandre de Moraes, então, começou a ameaçar a representante legal que eles tinham no país e a ameaçar com prisão e com multas diárias de quase $4.000 até as ordens dele serem cumpridas pelo Twitter ou pelo X, neste caso. O Elon Musk disse que se viu forçado a fechar a operação no Brasil, portanto fechou os escritórios, despediu toda a gente para evitar esta situação e depois o que é que o Alexandre de Moraes fez? Ok, então se não tens representante legal para eu fazer uma queixa e portanto para eu atuar legalmente, tens de ter um representante legal no país nas próximas 24 horas ou então a tua plataforma é banida. Pronto, o Elon Musk mais uma vez desafiou, não nomeou ninguém para ser representante legal e, portanto, a plataforma foi banida. Ele depois decretou que a Apple e a Google, que são os principais players neste caso de smartphones, não é? Portanto, de sistemas operativos de smartphones, bloqueassem o acesso ao download do Twitter e depois toda a proibição digital de aceder ao Twitter. Para além disso, portanto, o Twitter deixou de existir no Brasil, ou seja, não é possível aceder, exceto se tivermos uma VPN, mas eles também vão atrás, ou pelo menos tentaram dissuadir as pessoas a acederem via VPN, ou seja, foi mesmo um ban geral, porque cada dia de acesso à VPN pode ser multado, ou via VPN pode ser multado com multas de $8.900 para as pessoas que contornam a proibição e, portanto, que acedem ao Twitter via VPN. Isto parece-me já um bocadinho excessivo, ou seja, até ao ponto do ban há algum material de debate, diria eu. Agora, em termos de... Acho que a partir daqui todas as medidas foram um bocadinho excessivas. Entretanto, como o Twitter continuou a ser multado, há uma dívida de $3 milhões que o Twitter teoricamente tem de pagar. Eu estou a dizer sempre Twitter, mas é o X. Que o X tem de pagar ao Estado brasileiro. No entanto, eles, como fecharam a atividade lá, não pagaram essa conta e o que é que ele fez? O Alexandre de Moraes, então, congelou as contas da Starlink, que, pelos vistos, tem tido bastante adesão no Brasil. Ele já tem cerca de 250 mil utilizadores da Starlink, que é o serviço de internet por satélite, que também pertence ao Elon Musk. E, portanto, ele aqui acho que cruzou uma barreira que não é bem justificada, ou seja, ele, no fundo, foi bloquear o Starlink por um dos acionistas ser a mesma pessoa, que é o Elon Musk. Mas
Ele é o acionista maioritário no Starlink e, portanto, tem algum controle, também no Twitter tem algum controle, mas são empresas separadas, portanto, as contas bancárias também são separadas, são coisas separadas, devem ser tratadas como coisas separadas. Isto aqui levanta a mesma questão que no episódio sobre o Telegram, que é se os donos das plataformas têm responsabilidade sobre aquilo que acontece nas plataformas ou não, e, portanto, são cúmplices das pessoas e das plataformas. Já lá vou, antes vou continuar aqui a história do Twitter. Pronto, o que é que aconteceu? Então, os 20 milhões de utilizadores do Twitter ficaram sem plataforma, muita gente ficou sem negócios, ou seja, as pessoas cujo negócio era serem criadores de conteúdo para o Twitter e para as following bases deles tiveram de arranjar outras plataformas, e uma das plataformas para a qual as pessoas migraram foi para o Blue Sky, que é um competidor do Twitter, que é exatamente igual ao Twitter antes de ser comprado pelo Elon Musk, porque foi fundado pelos mesmos fundadores do Twitter, que é o Jack Dorsey. E, portanto, o Blue Sky de repente ganhou tipo 3 milhões de utilizadores de uma semana para a outra, aumentou a sua user base em 30%, ou seja, o Blue Sky neste momento é quase uma plataforma em que só se fala português, basicamente. Eles agora até têm, se forem ao Blue Sky, ao perfil deles, eles as comunicações têm sempre em inglês e em português, porque de repente ficaram cheios de malta do Brasil lá. Houve algumas pessoas a irem para o Threads, mas nem tanto, porque acho que as pessoas não queriam afiliar-se a outra plataforma da Meta, porque o Threads pertence ao Instagram, o Instagram pertence à Meta, portanto, na verdade, iriam estar dentro de outra plataforma da Meta, ou seja, queriam proteger-se um bocadinho sobre esse monopólio de redes sociais e, portanto, acabaram por ir para o Blue Sky. Depois estes efeitos de rede têm muita força, ou seja, se de repente há 1 milhão de pessoas que vai para lá, as outras vão para lá também, porque é lá onde estão os amigos e as pessoas que o seguem e os outros criadores de conteúdo e etc. E, portanto, acabam por se juntar todos lá. Porque é que isto é interessante, então, também? O Elon Musk tem um historial de não ser muito coerente no que toca a censurar, neste caso, contas ou a bloquear contas. Isto porquê? Porque em alguns países, tipo Índia e Turquia, antes disso, se calhar, ele diz que segue sempre a lei do país. E, portanto, se ele segue a lei, deveria cumprir com aquilo que foi decretado pelo tribunal, mas ele diz que neste caso não concorda e aquilo efetivamente não é uma lei, é um decreto do tribunal, ou seja, é um ruling no inglês. Mas ele diz que segue sempre a lei do país quando atua nesse país, e efetivamente houve alguns países em que ele atuou e apagou conteúdo ou bloqueou contas que desfavoreciam os líderes desses países. Há 2 casos, que foi a Índia e a Turquia. E aqui não se sabe bem se é porque politicamente são pessoas que ele, não sei se admira, mas concorda, ou pelo menos partilha alguma inclinação, ou se são países em que efetivamente a plataforma traz mais retorno e, portanto, ele não podia de repente perder todo o dinheiro que era investido naquela plataforma naquele momento. A Índia, eu suponho que isso tenha entrado de certeza, porque é um país muito populoso e não deve estar baixo nos rankings, e portanto eu acho que aqui no Brasil ele, como deve ter visto, ok, são muitas pessoas, mas se calhar a plataforma não me dá muito retorno aqui, posso escolher esta batalha para lutar e pôr os meus princípios de free speech à frente da plataforma e do lucro da plataforma. Efetivamente eles retiraram conteúdo nesses países, mas por exemplo na Austrália também há uma guerra política também, e neste caso legal, entre o Twitter e o Estado australiano, que o Estado australiano queria remover um vídeo de um esfaqueamento que aconteceu lá, e o Elon Musk, sim senhor, vou remover o vídeo, mas removeu só para as contas que acediam ao vídeo a partir da Austrália, e não removia para as contas que acediam ao vídeo a partir de fora da Austrália, e portanto VPNs incluídas. E o Departamento de Cibersegurança do Estado australiano queixou-se, não é? E levantou um processo contra o X, e o Elon Musk disse que não podia permitir que um país censurasse o conteúdo visto para outros países. E, efetivamente há aqui alguma lógica, não é? Porque se de repente ele diz que isto abre um precedente, e se os Estados Unidos não quiserem que o resto do mundo veja um certo conteúdo, pode censurar esse conteúdo, ou pode obrigar o Twitter, ou o X neste caso, a censurar um certo conteúdo que depois não chega a mais ninguém, e portanto estamos a dar poder a um país para censurar tudo que é visto no mundo. E aqui é que entra
digamos, a discussão se calhar mais interessante do que propriamente esta parte de negócio e quanto é que ele vai perder de vendas, etc. Aliás, o Twitter o X anda a perder contratos porque as marcas não querem estar associadas a discurso de ódio e a desinformação que tem acontecido agora no Twitter, e portanto não querem que haja um post que tenha um discurso racista e a seguir a minha marca que eu paguei para estar lá, logo a seguir a um post com um discurso racista ou misógino ou o que seja. Mas isto levanta aqui uma questão, que é esta questão do free speech, porque e acho que há aqui várias vertentes que devem ser discutidas. Portanto, a primeira é se efetivamente os governos e os Estados deveriam ter poder, ou seja, as redes sociais já cresceram tanto para termos governos e tribunais supremos a legislar o que já nem é regular, é a dar ordens para ações específicas dentro das plataformas, ou seja, vais remover aquela conta, vais remover aquele conteúdo. E portanto isto mostra o poder destas redes e que efetivamente se calhar alguma regulação, alguma standardização será benéfica para o mundo, até porque elas também já mostraram a influência que têm e que houve ataques, e aqui sim ataques mesmo à democracia, como nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, e no Brasil também, porque foi um copycat, ataques à democracia e às instituições que representam a democracia e a liberdade e os valores que nós vivemos, com que nós vivemos e que nos regem, e que efetivamente esses ataques são coordenados e promovidos em plataformas como o Twitter e como o Telegram, que são os bastiões, entre aspas, de free speech. E, portanto, será que deveria haver mais controlo e abdicar um bocadinho da tal anonimização e de absolutismo de free speech? Portanto, todas as pessoas poderem dizer o que quiserem em prol de termos uma sociedade melhor. E depois entra aqui outro segundo ponto, outra segunda vertente da discussão, que é: muitas vezes este tema da liberdade de expressão está a ser encabeçado por pessoas que estão muito alinhadas num espectro político, como por exemplo o Elon Musk, o Pavel Durov, o Piers Morgan. Ou seja, são pessoas que estão a fazer da liberdade de expressão as suas bandeiras. E são pessoas que têm uma tendência política que depois é utilizada por os políticos dessa linha. Ou seja, vamos pôr nomes nas coisas. Muitas vezes o que nós vemos é que esta discussão de free speech, que devia ser uma discussão para toda a gente, ou seja, toda a gente deveria defender o free speech e, portanto, devia haver algum tipo de consenso naquilo que é permitido e que não é, porque total free speech já se viu que é mau. Ou seja, ou melhor, não é que seja mau, é que há coisas más que vêm daí. E, portanto, há de certeza ali um sweet spot entre censura e totalismo na liberdade de expressão. E o que está a acontecer é que existe um alinhamento de pessoas que estão mais, portanto, no espectro político, que estão mais à direita e que defendem total free speech e usam isso como as suas bandeiras, e nós vemos isso como isso agora, do caso do Elon Musk, por exemplo. E depois os políticos, claro que se apoiam nestas coisas, não é? E depois do lado da esquerda temos o contrário, que é ou seja, as pessoas que se alinham mais à esquerda dizem o contrário, que é não, há coisas que não podem ser ditas e efetivamente há pessoas que têm de ser censuradas e há conteúdos que têm de ser censurados e toda aquela cultura de cancelamento e etc. Portanto, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que as pessoas que estão mais alinhadas à esquerda e que usam isto como bandeira estão a dizer não, há pessoas que dizem coisas más, coisas racistas não podem existir nas plataformas, misoginia, violência sexual, etc. não podem existir nas plataformas, e à direita diz não, mas tu não podes censurar isso, ou seja, censura é pior do que as pessoas dizerem ou mostrarem coisas erradas. E efetivamente eu acho que os dois lados têm algum interesse no bem geral e, portanto, querem defender um mundo melhor do que aquele que nós temos, só que de certeza que há um sweet spot ali no meio entre as duas culturas e, portanto, há aqui um bocadinho de choque em que eu não posso dizer nada porque vou ser cancelado versus, não, eu agora posso dizer o que eu quiser e as plataformas estão cheias de lixo digital, digamos assim, e de coisas efetivamente más. E portanto acho que esta questão do free speech, da liberdade de expressão, não pode ser encabeçada ou não deveríamos deixar que ela
fosse politizada, portanto que um lado estivesse a defender uma coisa e outro estivesse a defender o outro lado. Devia ser uma coisa defendida pelos dois partidos, ou pelos dois partidos neste caso, pelos dois lados da bancada, entre aspas, e depois muito menos que ser politizada, que seja encabeçada por estas personagens, porque são personagens que são muito polémicas e muitas delas nem sequer têm preparação para ter estes discursos e portanto não têm preparação política ou para fazer política, e que têm filiações políticas às vezes muito fortes e muito polémicas, e que portanto distorce aqui um bocadinho a conversa, e a culpa é de toda a gente aqui neste caso, porque tanto temos, lá está, pessoas como Donald Trump, ou melhor, como Elon Musk a afiliar-se à campanha de Donald Trump e a usar essa questão da free speech como uma bandeira para apontar o dedo e dizer não, vocês querem censurar tudo e há política de cancelamento e etc. Como temos do outro lado, por exemplo, o governo democrata dos Estados Unidos, em que a tentar censurar e a tentar diminuir o reach de algumas publicações sobre Covid-19 que havia no Facebook e no Instagram, para tentar controlar a informação que passava. Isto foi uma informação que o Mark Zuckerberg deu agora numa comissão de inquérito lá nos Estados Unidos, em que ele veio dizer que recebeu ordens do governo para tirar alguma informação sobre a pandemia de Covid-19 ou para diminuir o seu reach. Portanto, acho que é aqui um bocadinho culpa dos dois lados de tentarem atacar-se mutuamente e de tentarem usar isto como bandeiras para apontarem e, portanto, para criarem ainda mais polarização no mundo que já é muito polarizado, quando o free speech, lá está, devia ser uma coisa que devia ser defendida por toda a gente. Mas pronto, vamos ver como é que isto acontece. Entretanto, agora o Alexandre de Moraes disse o ban continua até o X fazer o que eu quero, e o X disse: malta, nós não conseguimos atuar e não vamos bloquear as contas porque achamos que os nossos valores são mais, que free speech é mais importante do que as ordens de um, entre aspas, como o Elon Musk lhe chama, ditador, a referir-se ao Alexandre de Moraes. Só um fun fact também, é que o Alexandre de Moraes foi uma das pessoas que teve na decisão de bloquear Jair Bolsonaro de concorrer às eleições até 2030. Portanto, claro, temos toda a facção de Bolsonaro no Brasil a apoiar o Elon Musk, porque foi a pessoa que fez frente à pessoa que bloqueou a candidatura do Jair Bolsonaro à governação. Portanto, é um problema que está bastante politizado. Vamos ver o que é que acontece agora. Se entretanto houver notícias, já sabem, vão ouvir aqui primeiro, e vão ouvir aqui com detalhe e com investigação, como sempre. Vamos agora a umas rápidas, muito rápidas. A partir de dia 30 de setembro, os estudantes universitários vão ter consultas de psicologia e nutrição de borla. Isto foi uma iniciativa do governo, a qual todas as instituições de ensino superior aderiram, e que, portanto, vai distribuir o que eles chamam cheque nutricionista ou cheque psicólogo pelos alunos, que depois vão poder marcar as consultas numa plataforma do governo, aqui no gov.pt, pelo site pela informação que eu estou aqui a ver. Na lista de profissionais tem 297 psicólogos e 208 nutricionistas, que já aderiram a este programa e que, portanto, à partida cobrem a totalidade da área do país, que era para não deixar ninguém subrepresentado. Isto vai ter um custo em 2024 de 2,25 milhões e depois em 2025 mais ou menos que duplica, porque são 2 semestres no fundo, de 5,6 milhões. E vão disponibilizar 100 mil consultas de psicologia e 50 mil de nutrição no presente ano letivo 24-25. Portanto, se é uma coisa que vos interessa, tentem tirar partido disto, estejam atentos. É a partir do dia 30 de setembro. Isto porque houve um aumento, a seguir à pandemia de Covid-19, houve um aumento de 50% na procura de consultas de psicologia, e este facto é que é chocante. No total de todas as instituições de ensino, existem apenas 5 nutricionistas atualmente. Portanto, de certeza que há aqui uma falha que é preciso ser colmatada na maneira como há esta educação
literacia relativamente à nutrição. Há uma bebida que está a fazer sucesso no US Open, o US Open já acabou, entretanto ganhou o Yannick Sinner, que neste momento é o número 1 do mundo, mas a bebida chama-se Honey Deuce, Honey por causa do tipo de melão que leva, já estou aqui a dar spoiler, e Deuce por causa do Deuce, portanto do resultado, entre aspas, no ténis. A bebida vendeu mais de 10 milhões de dólares, cada uma custa 23 dólares, portanto é uma bebida bastante cara. Leva Grey Goose, que é a vodka que patrocina o US Open. Leva depois também limonada, gelo e um licor de framboesa. E em cima tem 3 bolinhas de melão, que o objetivo é parecerem bolas de ténis, porque são assim também meias amarelas ou esverdeadas. E lá está, vendeu 10 milhões, é uma bebida que existe desde 2007. Custava 11 dólares quando apareceu, entretanto já vai nos 23, mas é suficiente em termos de faturação, claro, depois está a ter outros custos, mas é suficiente para cobrir o prémio monetário de singles do torneio, em que é 3,6 milhões para quem ganha masculino e feminino, ou seja, dá mais ou menos 7 milhões, 7,2 milhões. Portanto, a bebida já vendeu mais do que o prémio do torneio, já cobriu isso. É isso, foi só um facto engraçado de bom marketing, como é que resulta. Pronto, esta semana, como eu tinha dito, nós tivemos um episódio especial sobre a inteligência artificial. Este foi só para vos pôr a par deste tema grande, mais curtinho. Quarta-feira cá estaremos outra vez com mais notícias. Já sabem, como sempre, se isto vos traz valor, partilhem com alguém que também anda a precisar de ouvir um podcast interessante. Subscrevam, deixem reviews, comentários, mandem mensagem, o que quiserem. E se estiverem a gostar mesmo muito, têm aí a caixinha de doações para ajudarem ainda mais este projeto. E é isso, vemo-nos na quarta-feira.